Senhoras e senhores, muito boa noite. Eu sou o Rafael Martins e aqui estou para responder a segunda parte, né, de acordo com o vídeo que eu fiz, respondendo ao nosso amigo aqui do canal, do grupo Aliens Entre Nós, a Nova Era. A curiosidade surgiu e eu falei, poxa, preciso ajudá-lo, né? A gente vem ajudando uns aos outros aí, de acordo com um pouquinho de conhecimento que o papai nos concede. Então a gente se torna um pouco mais eclético na área do conhecimento, então fica mais fácil de discernir certas coisas. Aquilo que eu não puder ajudar, como eu disse no vídeo anterior, eu vou pular e numa próxima oportunidade eu espero poder ajudar. Correto, gente? Então vamos lá. Quem é Jesus Cristo nisso tudo? É uma grande pergunta aí para quem crê em seres extraterrestres. Essa é uma pergunta que faz todo sentido, né? Porque é abrangente. Quem é Jesus nessa história toda? Deus a gente já definiu como sendo o desdobramento do Criador. Essa foi a definição que nós tivemos. Assim como nós, né? Usei aí o exemplo da projeção astral, que nós temos o nosso próprio corpo físico e nos desdobramos quando saímos do nosso corpo. É como se fizéssemos uma réplica de nós mesmos, só que energética, né? Porque o espírito é energia. E como eu disse, o mar de energia cósmica, o Criador, o todo, é a fonte primordial de energia. E nós somos fragmentos, nós somos fagulha de Deus, do Criador, né? Então o que acontece? Jesus Cristo, quem ele é? Ele é filho de Deus, exatamente. Como a palavra de Deus diz, e como muitos entendem, e tem que entender, ele é filho de Deus. Ele, assim como muitos outros anjos, só que ele recebeu o nome mais excelente acima dos outros anjos. Certo, igreja? Certo, irmãos? É isso aí. Então, vamos ver aqui, ó, qual é a função de Jesus. De acordo com Mateus capítulo 4, versículo 16, Jesus Cristo veio trazer luz para quem está em trevas. Olha só o que diz aqui. O povo que jazia, ou que morria, ou que perecia, que também quer dizer a mesma coisa, porque quando uma fruta perece, ela apodrece e deixa de ter a sua função primordial, que é alimentar. Claro que ela vai alimentar, mas vai ser a terra, vai ser os insetos, os vermes. Mas, assim, para nós seres humanos, do qual ela foi destinada, não. Então, o povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam detidos na região e sombra da morte, a luz raiou. É isso aí. O ministério de Jesus já começa com esse versículo mostrando que ele é a luz que vai raiar sobre um determinado povo que estava detido, preso, aprisionado nas regiões da sombra da morte, porque viviam em trevas, certo? O texto é claro, até aí tranquilo. Então, quando Jesus chega, a luz raia, a luz brilha. Quando Jesus chega, ele traz o entendimento, ele traz o conhecimento, ele traz a claridade, o esclarecimento. Você pode conhecer a sua casa de ponta a ponta, mas se de noite acabar a energia e tudo ficar escuro, você vai tropeçar em alguma coisa. Você vai ter dificuldade para encontrar o fósforo, para encontrar uma vela, para poder você criar uma luz. Mas quando a energia volta e todas as luzes acendem, ou seja, quando
a energia de Cristo vem sobre a sua vida e a claridade vem, o conhecimento vem, o discernimento vem, e quando aquele embrutecimento que os hebreus tinham porque serviam a Jeová vai embora e vem a luz de Cristo, tudo fica mais fácil. O jugo dos judeus, o jugo dos fariseus, dos saduceus, os saduceus eram um povo mais político, vai embora, cai por terra, porque a luz de Cristo é maior do que essa vela que eles utilizavam como apoio, chamado judaísmo, mediante a lei de Moisés, que foi entregue por um anjo chamado Jeová. A Bíblia é clara, quando em Atos dos Apóstolos fala que o ministério, né, da morte foi entregue pelos anjos. A gente vai chegar lá. Versículo 17. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então a gente entende o que? Arrependei-vos, né, de todas as atitudes ruins, de todo embrutecimento, de tudo aquilo que faz você ser uma pessoa má, de tudo aquele sentimento que te contraria, negativo, de toda atitude que contraria o seu próximo, porque é chegado o reino dos céus. E o reino dos céus vem como? Com a chegada de Jesus, que é a luz que vai raiar sobre a minha e sobre a sua vida. Certo? Pelo conhecimento que Jesus prega, pela sabedoria que ele traz, pela filosofia de vida que ele traz, a luz raia sobre a vida de todos. É isso aí. Então essa primeira parte é isso. Segundo, diante de Jesus, outros irmãos, já, pá. Então, até aqui. Vamos lá ver o ministério dos anjos. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 47, vai dizer assim: apesar disso, foi Salomão quem construiu casa. Todavia, o Altíssimo, agora ele está falando do Pai das luzes, do Deus verdadeiro. Apesar disso, foi Salomão que lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo, olha só a contradição, construiu casa para Jeová, mas o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como revela o profeta. Aí ele vai citar o que revela o profeta. Oséias ou Isaías, algum deles disse isso. Versículo 49. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Aí a pergunta que não quer calar: que espécie de casa podereis me construir, diz o Senhor? Ou ainda, onde seria o lugar do meu repouso? Certo? Que casa me construiria? Ou onde seria o lugar do meu repouso? Ora, não foram as minhas mãos que criaram todas estas coisas? Então o eterno Criador, aquele que está sentado no trono, que também é parte do eterno, ele não precisa de casa, ele não precisa de um templo. O único templo que ele precisa é você. Porque, se eu não me engano, em Romanos vai dizer que nós não podemos destruir o templo do Espírito Santo de Deus, porque aquele que destrói o seu corpo, ou seja, o templo do Espírito Santo de Deus, esse será destruído, esse será cobrado, certo? Então Jesus veio trazer isso, essa luz, esse entendimento de que Deus, de que o Pai, de que o Eterno, de que o Criador, de que o Todo, ele não necessita de um templo, ele não caberia num templo. Não tem motivação para ele estar num templo. Tem motivação para ele estar dentro de você e te ensinando
a fazer a coisa certa, te ensinando a amar o próximo, te ensinando a mostrar esse amor na prática, que é a caridade. Por isso que os nossos irmãos espíritas, sejam eles kardecistas, umbandistas, candomblecistas e por aí vai, eles praticam a caridade. O Evangelho vai dizer que a religião verdadeira é cuidar dos órfãos e das viúvas. Este é o Evangelho, esta é a vivência verdadeira que Cristo quer que nós façamos. Então ele vem corrigir o homem, vem tirar o homem das trevas, vem tirar o homem de uma graça, como no Antigo Testamento prega, que essa graça é viver bem, é viver com o bolso cheio, é viver sem doença, é viver regaladamente, gozar de tudo que a vida tem. Mas a graça no Novo Testamento é a salvação, é o conhecimento de Cristo Jesus, é a paz interior, é o amor ao próximo, entendeu? Essa é a missão, é resgatar os filhos de Deus para perto de Deus, né? No sentido aí mais humano falando, para perto de Deus. Mas nós estamos atrelados a Deus 24 horas por dia, não temos como nos separar do Criador, não temos como nos separar do Pai das Luzes, porque Ele habita em nós. Mas nós podemos nos separar do Criador no sentido de conceitos, no sentido de filosófico, no sentido de atitudes, de viver, de fazer maldade, de desejar o mal. Porque é tudo aquilo que você deseja, como eu disse no primeiro vídeo, volta para você. Tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você semeia, você colhe, querendo ou não. Tudo no mundo vibra, até o seu pensamento vibra. E os seus pensamentos vão gerar algo, seja bom ou ruim, para você. Certo? É por isso que Jesus veio nos ensinar a viver em amor. Que se a gente vibrar o amor, que é a língua do Criador, que é a língua do todo, que é a língua do eterno, que é a língua do vácuo quântico, desse mar de energia primordial, você vai viver em plena harmonia com o universo, com a natureza, com você mesmo. E a salvação é certa, o resgate é certo. Certo, irmãos? Vamos lá, vamos aprender um pouquinho mais de Jesus, agora para encerrar aqui, ó. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Você também pode me acompanhar na sua Bíblia e você vai entender exatamente o que eu estou dizendo. Olha só, havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nestes últimos tempos, nos falou mediante seu Filho, isto é, Jesus Cristo, a quem constituiu herdeiro de tudo que existe e por meio de quem criou o universo. Olha aí, a quem constituiu herdeiro de tudo, ou seja, de todas as coisas que foram feitas, e que existe por meio de quem criou o universo. Olha aí, quão profunda foi essa revelação deste autor de Hebreus, que é um autor anônimo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Essa parte vai ser bem minuciosa. Quem é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser? Jesus Cristo, que é o resplendor da glória do Criador e a expressão exata do seu ser. Vamos lá. Sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, como um sacerdote, porque ele é o sumo sacerdote, o ministério de Jesus Cristo é tríplice, ele é rei, sacerdote e profeta, é o único que tem essa característica.
Vamos lá, continuando. Ele se assentou à direita da majestade nas alturas. É aquilo que eu falei. A gente trocou Deus, a gente trocou o rei por Deus e trocou Deus por rei. Porque nós mesmos somos deuses. Mas nos intitulamos quando numa situação de favorecimento político, nos consideramos reis. Mas na verdade, rei é Deus. Porque ele que rege este universo, essa galáxia, ele que rege esse sistema de planetas o qual nós vivemos. Certo? Continuando. Ele se assentou à direita da majestade nas alturas, ou seja, ao lado do Criador, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou. É ainda mais excelente do que eles. Ou seja, ele era igual, porque todos os anjos são filhos de Deus. Só que esse recebeu um nome mais excelente, por causa da missão que ele cumpriu com maestria total na face da terra. Certo? Continuando. O Filho é exaltado acima dos anjos. Aí, viu? Confirmação. Porquanto a qual dos anjos Deus alguma vez afirmou: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez: Eu lhe serei pai e ele me será filho. E uma vez mais, quando Deus introduz o primogênito no mundo, primogênito quer dizer o primeiro filho. Não quer dizer que ele não era igual aos outros. Ele poderia ser mais excelente e se tornou-se mais ainda. Certo? Continuando. Declara: todos os anjos de Deus o adorem, por causa da missão que ele fez, de instruir a humanidade no caminho da luz. Estilo Star Wars, mal comparando, tá, gente? Que tem os Sith, que são do lado negro da força, e os Jedi, que são do lado da luz. Vamos lá. Quanto aos anjos, ele afirma: ele faz dos seus ministros ventos e dos seus servos labaredas de fogo. Entretanto, a respeito do Filho, revela: o teu trono, ó Deus, subsiste por toda a eternidade, e o cetro do teu reino é o bastão da justiça. Então é isso que ele revela para a humanidade. Mas o direito, amas o direito e odeias a iniquidade. Olha aí. Por esse motivo, Deus, o teu Deus, te escolheu e ungiu com óleo de alegria, um óleo especial só para Jesus, como a nenhum dos teus companheiros. Então Jesus era igual aos outros, mas pela missão ele se tornou superior. E acrescenta tu, Senhor, no princípio estabeleceste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, envelhecerão como vestimentas, e como um manto tu os enrolarás, e como roupas serão trocados, mas tu és imutável, os teus dias não terão fim. Ora, a qual dos anjos Deus alguma vez declarou: senta-te à minha direita, até que eu faça os teus inimigos um estrado para os teus pés? Não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação? Ou seja, o nosso próprio benefício. Eles ministram por nós por causa da obra que Cristo fez sobre a face dessa terra. Nos tornamos como Ele, assim quando estava em missão aqui. Observamos, no entanto, aquele que por um momento foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus
em benefício de todos, experimentasse a morte. Para que, pelo nosso benefício, ele experimentou a morte. Não tinha, vamos lá, vamos ser um pouco mais exigente na questão histórica. Tinha alguma necessidade de Jesus Cristo morrer assassinado pelos hebreus ou por Roma? Não quero julgar aqui quem foi que matou quem, ou quem foi que matou Jesus, mas havia essa necessidade? Não havia. Ele tinha que morrer? Não precisava. Nenhum dos mestres ascensionados antes de Cristo teve que morrer dessa forma bruta. Mas como a gente leu aqui em Mateus, o povo jazia nas trevas, e aos que estavam detidos na região da sombra da morte a luz raiou. Ou seja, esse povo estava tão embrutecido, como eu disse no começo, que eles sentiam desejo e necessidade de matar Jesus Cristo para que eles pudessem continuar propagando o seu jugo desigual sobre o povo. João vai dizer isso, depois você lê em casa, João capítulo 8, desde o momento que eles querem apedrejar a mulher adúltera, pega no ato do adultério, até o momento em que Jesus detona todos os fariseus por conta de suas atitudes. E eles vêm dizendo que são filhos de Deus e Jesus vem dizendo que não, que eles são filhos do diabo. Eles servem a Deus, eles sacrificam a Deus, eles falam de Deus, eles pregam a palavra, mas são filhos do diabo, porque eles querem a morte, eles mentem, e eles querem destruir aquele que veio trazer a salvação e o amor de Deus para a humanidade, e caminhar, fazer a humanidade caminhar no caminho da luz. Então eles são filhos do diabo. É por isso que o João Batista vai chamar essa raça de víboras, e Jesus retifica. Se não me engano, Mateus capítulo 23, versículo 33. Vamos lá, vamos aproveitar que Mateus está aberto aqui. Vamos aqui, ó. Capítulo 23, versículo 33. Cobras venenosas, ninho de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Ele não está falando isso para mim, não está falando isso para você, ele não está falando isso para um ladrão, ele não está falando isso para esse tipo de pessoas, não. Ele está falando isso para religiosos. Você pode pegar sua Bíblia em casa e ler. Ele está falando isso aqui para aqueles que servem, entre aspas, a Deus. Ó, vamos lá. Eu não ia abrir não, mas vamos lá. João. Eu gosto muito de falar de João, cara. João é maravilhoso. Eu já disse isso e torno a repetir. João capítulo 8. Essa parte aqui, ela é reveladora. Capítulo 8. Vamos lá. Olha só o que Jesus vai dizer. Versículo 39. 38. Eu falo o que tenho visto com meu Pai, e vós fazeis o que ouviste do vosso pai. Jesus é tremendo. Versículo 39. Eles contestaram a Jesus, dizendo: Abraão é o nosso pai. Mas Jesus os corrigiu: Se fosseis filhos de Abraão, vós faríeis as obras de Abraão. Mas ao contrário, agora procurais matar a mim, um homem que vos tem declarado a verdade, a qual ouviu de Deus. Abraão
não procedeu assim? Vós fazeis as obras de vosso pai. Então lhes asseveravam: nós não nascemos de fornicação. Nós temos um só Pai, Deus. Vamos lá, porque naquela época, todos aqueles que adoravam outros deuses eram tidos como traidores, né? Como adúlteros. Então vamos lá. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse vosso Pai, vós me amarieis, pois eu procedo de Deus e estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele, no caso Deus, o Pai das luzes, o Eterno, o Criador, me enviou. Porque vós não podeis entender a minha linguagem? Jesus perguntando. É porque vós sois incapazes de ouvir a minha palavra. Ele afirma. Vós pertenceis ao vosso pai. E agora o veredito: o diabo. E quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio. Irmãos, são mais de milhões de pessoas que Javé, Yavé, Jeová, seja lá o nome que você queira dar para ele, matou. Claro, para nós hoje a morte é lucro, porque se nós vivemos no caminho de Cristo. Mas para aquele povo que ainda estava em trevas, a morte não seria lucro. Mas também, como Jeová prometeu a vida eterna, que é esta roda de Sansara, que é este morre e volta, morre e volta, morre e volta, sempre reencarnando, então para ele não haveria culpa. Mas isso nos olhares da humanidade é visto como um assassino. E você, quando mata alguém, você interrompe o processo evolutivo daquela pessoa. Você interrompe a missão daquela pessoa na face da Terra, de propagar a verdade e a luz, assim como Cristo fez. E era isso que eles queriam fazer, interromper a propagação da verdade. Continuando, ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Jesus falando do Deus dos judeus. Mas porque eu digo a verdade, vós não credes em mim. Quem de vós pode me condenar por algum pecado? E se eu estou dizendo a verdade, por que vós não credes em mim? Aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus. Entretanto, vós não ouvis, porque não sois de Deus. Antes de Abraão, eu sou. Ou seja, quando Jesus fala eu sou, aí ele se coloca no lugar de Yavé. Porque Yavé quer dizer eu sou. Porque ele é o verdadeiro eu sou. Ele estava no princípio de tudo. João vai dizer lá no capítulo 1 que por intermédio dele foram feitas todas as coisas. E sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Então ele diz, eu sou. Como no sentido de que eu sou a própria existência. Eu sou a própria sabedoria, a própria eternidade. Eu sou tudo e todas as coisas. Só que Jesus estava condensado num corpo de carbono, um corpo de carne. Continuando. Então, os judeus, em resposta, lhe disseram, não dissemos acertadamente que tu és samaritano e tens um demônio? Replicou-lhe Jesus, eu não tenho um demônio. Ao contrário, eu honro a meu Pai, e vós me desonrais. E além do mais, eu não estou buscando minha própria glória. Existe um
que a busca por mim e a tudo julga. Em verdade vos asseguro, se alguém obedece a minha palavra, jamais experimentará a morte. Ao ouvir isso, exclamaram os judeus: agora estamos certos de que tens um demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu afirmas: se alguém obedecer a minha palavra, jamais experimentarás a morte? És tu maior do que nosso pai Abraão, que morreu? Da mesma forma, os profetas morreram. Quem pretende ser? Jesus declarou-lhes: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Todavia, vós ainda não tendes conhecido, mas eu o conheço. E se eu disser que não o conheço, eu serei um mentiroso, assim como vós. Porque eles diziam que conheciam a Deus, o Deus verdadeiro, mas não conheciam. E Jesus dizia que conhecia, e se ele dissesse que não conhecia, então estava sendo mentiroso, assim como eles. No entanto, verdadeiramente conheço e obedeço a sua palavra. Vosso pai Abraão muito se alegrou, pois veria o meu dia. E ele ouviu e ficou feliz. Então os judeus disseram a Jesus: tu ainda não tens 50 anos. Aí ele vai dizer que antes de que Abraão existisse, eu sou. Então, irmãos, essa é a missão de Jesus Cristo. É a missão de trazer a salvação, a luz, o poder, a glória e a vida eterna. Sair dessa roda de Sansara, que é a roda eterna, que é a vida eterna de Jeová. Nós não precisamos disso. Na verdade, até precisamos, porque viemos de outros planetas para poder aprender a sermos seres melhores. Mas é um sistema que tem coisas melhores, tem sistemas melhores para se viver, certo? A pergunta de quem é Jesus Cristo nisso tudo foi respondida. Qual a razão dele ter morrido na cruz de fato? Também já foi respondida. E existe vida eterna mesmo segundo o cristianismo? Vou deixar para uma próxima, ok? Eu fico por aqui. Luz e paz a todos. E que Deus lhes abençoe. E que o Eterno venha estar na consciência de todos vocês, lhe trazendo graça, entendimento, conhecimento. Busque o autoconhecimento. Meditem. Orem. Faça o que for possível. Tenha uma vida natural. Uma vida diferenciada. Seja o melhor que vocês puderem ser para essa terra. Sejam luz do mundo e sal da terra. Eu não estou falando de religião, eu não estou falando de que você tem que aceitar Jesus, congregar numa igreja. Eu estou falando que você tem que viver uma vida diferente. Foi isso que Jesus nos ensinou, a sermos diferentes. Porque Jesus ele ia para os montes, para as montanhas, até ia para o templo. Mas ele não vivia no templo, ele não dependia do templo. Ok? Graça e paz a todos.